Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de português. Na nossa aula de hoje, vamos aprender um pouquinho sobre a letrinha R. Mas antes, a prova vai só reforçar aqui porque nós não estamos tendo a aula lá dentro da plataforma. Então, durante o nosso acesso, algumas coisas chatas estavam acontecendo. Às vezes a Pro trocava aqui de tela e vocês não conseguiam ver, a tela ficava escura ou então sumia. Então, isso eram pequenas falhas que tinham dentro do sistema, como qualquer sistema tem. Por isso que a plataforma ela está sendo atualizada para que isso não ocorra mais, para que a experiência de vocês dentro da plataforma Plural seja a melhor possível. Então, hoje, certo? A plataforma está sofrendo uma atualização, inclusive todos os cadastros das turmas do Fundamental 5º ano, tanto manhã quanto tarde. Por isso que nós não estamos tendo aula lá por dentro da plataforma. Tá certo? Então, para resolver esses problemas, eles precisaram que nós dessemos uma pausa lá, só que para não ficarmos sem aula, nossa aula vai acontecer normal, a Pro resolveu gravar a aula, tá certo? Então, vamos lá. Bom, gente, sempre procurar um lugar interessante para você fazer a sua aula, com pouco barulho, para que você consiga ter um melhor rendimento. Gente, a atualização é só hoje, tá certo? Amanhã já tá tudo normal. Amanhã vocês seguem a aula normal dentro da plataforma, tá bom? Bom, pessoal, nós vamos falar agora sobre a letrinha R. Isso. Ah, Pro, mas a gente já estudou. Eu sei, gente. Vocês já viram no terceiro ano, já viram ano passado, quarto ano, e esse ano nós vamos relembrar a letrinha R. Já vimos os sons que a letra R tem. E vamos ver hoje o R em diferentes posições e como isso afeta um pouquinho do seu uso, tá certo? Vamos lá. Bom, vamos conhecer um pouquinho da letra R agora? A letra R, gente, ela é uma letra bem dinâmica. Por que dinâmica? A depender do lugar que ela ocupa dentro da palavra, ela vai ter uma função diferente. A letra R é a 18ª letra do alfabeto português e possui alguns fonemas. Fonemas são sons diferentes dependendo de quem seja o seu vizinho na palavra. Então, se o vizinho da letra R for uma vogal, ele vai ter o som. Se for uma consoante, ele vai ter outro som. Lembra quando estudamos o R no finalzinho de palavras? Pronto. Então, vamos ver isso também aqui. Como a posição da letrinha R faz com que ele desempenhe um papel diferente. Mas a letrinha R, gente, ela nem sempre foi como nós conhecemos hoje. Olha só, lá no Egito Antigo, a letrinha R era representada por um outro tipo de imagem. Parece meio que um olho, não é, gente? Pronto, esse era o símbolo que representava a nossa letrinha R. Isso chama-se hieróglifos, era o tipo de símbolos que representava para a gente um alfabeto, tá bom? Era a representação deles para formarem palavras. Ainda não existia o alfabeto propriamente dito. E aí, a letrinha R no alfabeto cirílico. Cirílico, quando vocês estiverem ano que vem no 6º ano, vocês vão estudar um pouquinho sobre Mesopotâmia e vão entender um pouquinho sobre o alfabeto cirílico que surgiu junto com os sumérios. Isso, gente, tem muito tempo mesmo. Olha só, gente, como era a letrinha R no alfabeto cirílico. Parece a letra P, não é, gente? A letra P pra gente. Então, a letrinha R era representada assim. Quando ela mudou para o próximo alfabeto que a Pro vai mostrar, foi adicionado meio que uma perninha nela aqui, para ela ficar bem parecida com o que nós temos hoje. Vamos observar. No alfabeto grego, pronto, o alfabeto greco-romano, foram a mistura dos alfabetos que deram origem ao nosso alfabeto, tá certo? Nós utilizamos o alfabeto português, que veio junto com os descobridores do nosso país. Descobridores entre aspas, que a gente sabe que eles realmente não descobriram, não é? Porém, eles trouxeram consigo uma cultura, inclusive a linguagem. E nessa linguagem já tinha esse alfabeto, a letrinha R como nós conhecemos hoje. Tranquilo? Então, gente, a letrinha R, ela sofreu mudanças, não foi? Pronto, ela é uma letra que tem muita história e consigo ela também carrega alguns sons diferentes. A letrinha R pode executar várias funções e ocupar diferentes lugares dentro das palavras.
o lugar que ela ocupa pode mudar completamente o fonema da palavra, gente. Dependendo de onde a letrinha R vai estar, ela vai mudar completamente o som da palavra. Nós vamos revisar aqui os sons da letrinha R para depois irmos observá-la em pontos diferentes. Irmos observá-la em papéis diferentes dentro da palavra. Observe. Bom, o primeiro som da letrinha R é o que faz a língua tremer, tá? No Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, Rão. Tá, gente? Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, Rão. Então, a letrinha R, o primeiro som dela é esse que faz a língua tremer. Não é um som tão forte. Ele está saindo muito forte porque estamos falando só dele agora, mas vocês vão ver que dentro das palavras ele não é tão forte, tá? Esse é o som que a língua treme. A língua, ela dá uma vibração na pontinha, ó. Rá, rrr. Tá vendo? Sentindo a vibração? Pronto, esse é o primeiro som da letrinha R. Quando ela vibra, tá? Vou mostrar para vocês. Olha só. Rá, arrá. Preste atenção. Rá, arrá. Esse é o primeiro som da letrinha R, tá? Que é esse que quando a língua vibra. Algumas crianças, quando elas estão aprendendo ainda a fazer a leitura, elas têm um pouquinho de dificuldade em fazer a leitura de palavras que tem o R sozinho. Elas acabam confundindo com o outro som do R que vamos ver neste instante. Olha só. Vamos agora repeti-lo com as consoantes. Mas eu estou no 5º ano, eu preciso. Precisa. Sabe por que precisa, gente? A nossa língua, ela é um músculo, tá? Então, ela precisa de exercício, tá certo? Quando nós treinamos um fonema, o nosso cérebro, ele memoriza esse fonema. Junto com os estímulos visuais, ele memoriza o som. Quando eu olho aqui para esse símbolo do C, o R e o A, eu já vou memorizar o som, que aqui eu tenho CRA. Tá? Então, isso é de extrema importância, principalmente na leitura, tá certo? Vamos lá com o PRO. Isso mesmo, vamos repetir tudo isso. Cra, cre, cri, cro, cru. Dra, dre, dri, dro, dru. Fra, fre, fri, fro, fru. Gra, gre, gri, gro, gru. Pra, pre, pri, pro, pru. Tra, tre, tri, tro, tru. Vrá, vré, vri, vró, vru. Pronto? Agora você vai repetir, vai dar pause aqui no vídeo e vai repetir essas famílias fonéticas. Por que que isso é importante? Para que assim a gente consiga memorizar os fonemas e quando nos depararmos na leitura com alguma palavrinha que tenham essas sílabas, que nós chamamos, para quem é professor conhece bem, chamamos de travas. Isso mesmo, é trava, porque no processo de alfabetização a gente acaba tendo um trava em aprender essas sílabas. Então, essas sílabas aí, que são chamadas travas, nós temos que exercitar para a nossa língua ela ter uma maior facilidade nessa pronúncia, tá certo? Então, exercitem, tá? Agora, dentro da palavra, ela já fica com um som mais ameno. Vamos observar. Beber um pouquinho de água. Bebam água, gente. Vamos lá. Cravo, fruteira, fruteira. Olha só, gente, o Rá aqui no finalzinho, como ele não tá tão forte. Esse som que a língua treme é o som do R mais fraquinho. Cravo, fruteira, atrevido, prateleira, Adriana, grude, livraria. De novo. Cravo, fruteira, atrevido, prateleira, Adriana, grude e livraria, tá bom? É importante que você repita essas palavrinhas. Então, esse foi o primeiro som da letrinha R, tá? Então, vamos agora conhecer o segundo som da letrinha R. Quando o R aparece iniciando palavras, quando ele vem em dupla. Quando ele vem em dupla é o que a gente chama de duplo R. Duplo R, ele tem um som diferente. Olha só o som que ele faz. Rá, ahá. Vou botar de novo. Rá, ahá. Olha só, pessoal, esse som já é um som com a boca mais aberta, tá certo? Olha só.
ha, aha, É diferente, não é? O outro eu tinha ra, ré, ri, ró, ru. Esse daqui eu tenho ra, ré, ri, ró, ru, rão. Ra, ré, ri, ró, ru, rão. Gostaria que vocês observassem que o som da letrinha R ele sai diferente nessas palavrinhas em que o R vem em dupla, tá? Quando o R vem em dupla, ele tem um som diferente, que é esse o segundo som da letrinha R. Vou colocar aqui de novo, ha, aha, certo? Aí temos o Ra, Ré, Ri, Ró, Ru, Rão. Esse é o segundo som, tá? Vamos lá praticar. Eu tenho ratoeira, terreno, roupas, rede, relógio, macarronada, rótulo, rímel. Então, aqui, gente, o som da letrinha R já é diferente, não é? Olha essa palavrinha, ratoeira. Eu tenho o R aparecendo em dois lugares diferentes na palavrinha com dois sons. Aqui eu tenho o som 1, que é o do ra, ré, ri, ró, ru. E aqui eu tenho do som 2, que é o ra, ré, ri, ró, ru. Então, aqui eu tenho o som de um R e aqui eu tenho o som de dois R's. Pronto, se tem o som de dois R's, porque aí só tem um. Gente, porque nós temos que cumprir uma regrinha simples, que a gente nunca pode iniciar uma palavrinha com duplo R, mesmo que tenha o som. Serve para duplo S também. Nunca posso iniciar uma palavrinha com dois R's, mesmo que tenha o som de dois R's. Se ela for a primeira letrinha, olha só, se ela for a primeira letrinha da palavra, mesmo tendo o som de dois R's, você só vai colocar um. Por que você só vai colocar um, gente? Porque a gente não pode iniciar a palavrinha com duplo R, ou seja, dois R's, tá certo? No meio da palavra ela pode aparecer sem problema. Agora, no início, sendo as primeiras letrinhas da palavra, não pode. Tá? Então, vamos relembrar esse segundo som? Ra, ré, ri, ró, ru, rão. Tranquilo, gente? Pronto, muito. Vocês são espertos. Vamos agora, pessoal, ver. Vou dizer para vocês qual a página do livro. Deixa eu botar aqui. Gente, a página do livro é a 114, tá bom? Então, na 114, vocês têm quatro retângulos de quatro cores diferentes. Dentro de cada retângulo tem um trabalho da letrinha R, um uso da letrinha R. Como eu disse, ela é uma letra muito dinâmica. Ela tem, no mínimo, aí dois sons, porque ela tem o som quando ela estica o som da vogal, que é no finalzinho da palavra. Então, a letrinha R, ela tem alguns usos, alguns trabalhos. Então, aí nós temos quatro usos da letrinha R que a Flá trouxe para vocês hoje, tá certo? O primeiro uso. Então, vamos lá para o primeiro uso. O primeiro uso é quando a letra R inicia palavras. Ela possui o som de RR, porém... Opa, já fiz besteira aqui, deixa eu apagar, senão vai ficar arriscado e eu não gosto que fique. Pronto. O som de RR é esse primeiro uso aqui da letrinha R. Porém, jamais deve ser usado o duplo R, o RR, como primeira letra da palavra, gente. Não pode mesmo. Olha só, para outras umas palavrinhas para nós analisarmos. Renda. Vocês já viram, né? Eu já vi várias toalhas de renda. Régua, relógio e rato. Então, nessas quatro palavrinhas que eu trouxe, existem várias e várias palavrinhas, a Pró trouxe quatro. Nessas quatro palavrinhas, a letra R, ela iniciou a palavra, certo? Quando a letra R inicia a palavra, gente, mesmo que ela tenha o som dos dois R's, nós nunca iremos começar com dois R's, porque fica errado. Tá bom, gente? Não é permitido dentro da língua portuguesa o início de uma palavra com duas consoantes iguais, tá certo? Então, você não vai usar, mesmo que tenha o som mais forte. Esse R inicial aí é o som mais forte, é aquele que a gente fala
abrindo mais a boca, deixando o A passar mais. Olha só. Renda, renda. Tá vendo que eu tô colocando o A para fora? Rem, rem. Treine aí comigo. Renda. Régua agora. Ré, ó. Tá escutando? Régua. Relógio. Rato. Então, o A, ele sai mais. Ele é expelido com mais força. Esse é o R mais forte, tá bom? Então, esse é o primeiro uso. Iniciando palavras, porém, jamais deverá ser usado duplo R no início da palavra, tá certo? A gente sempre vai usar só um, tranquilo? Esse primeiro uso é tranquilo, não é, gente? Vamos para o segundo uso da letrinha R, gente. Olha só. Quando a letra R está entre vogais e deseja-se atribuí-lo um som forte, a duplicação. Então, pessoal, olha só. Quando ele está entre vogais no meio da palavra, o que nós vimos antes é quando ele está iniciando. Aqui eu tenho terra, carro, borracha e macarrão. Então, aqui a letrinha R apareceu com um som mais forte, tá certo? Olha só. Carro, terra, borracha, macarrão. Quando eu quero dar esse som mais forte... Opa, deu uma melecada aqui. Quando eu quero dar esse som mais forte para a letrinha R, ao invés de Rá ficar Rá, aí eu duplico. Eu uso dois R's. Certo? Ao invés de Ré ficar Ré, tá? Se eu tirar o R. Então, se eu quero dar esse som mais forte de Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, eu duplico a letrinha R, exceto, ou seja, menos quando for a primeira letrinha da palavra. Quando for a primeira letrinha, como nós vimos no primeiro uso, a gente não pode duplicar o R. Agora, se não for a primeira letrinha da palavra e eu quiser atribuí-lo um som de Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, aí eu duplico, aí eu uso os dois R's. Tranquilo? Então, vai ficar o R com som forte, tá bom? Então, esse é o segundo uso. O terceiro uso é o R entre vogal. A letrinha R, quando é aplicada sozinha entre as vogais, assume um som diferente, o som de tremer a língua. Quando diz aplicada sozinha, quer dizer que ela não foi em dupla com a outra letrinha R. A prova vai mostrar. Olha só. Aqui eu tenho a rara. Opa, Pro. Tá entre vogais, não é? Tá assim, gente, ó. O A aqui e o outro A aqui. Então, aqui eu tenho o R entre vogais e eu quero dar o som diferente. Eu não quero que seja o som forte. Eu quero que seja aquele som de tremer a língua. Então, eu utilizo somente uma letrinha R. Aqui eu tenho pera, ra. Se eu botar outro R, aí vai ficar perra, tá? Porque o som é diferente do ra, que é um R, e do ra, que são dois R's. Canguru, ru. É diferente de ru. Eu tenho ru quando tenho um R e tenho ru quando tem dois R's, tá certo? Olha só, o R entre vogais novamente. E ora, ra, ora. Próximo, se eu duplicar, se eu colocar dois R's aí vai ficar, a palavra vai ficar errada, vai ficar orra, ra, tá bom, gente? Então, para ter o som que treme a língua, é o ra, ré, ri, ró, ru, é só com R. Para ter o som mais forte, aquele que a gente espelhe mais o A, são dois R's. Ra, ré, ri, ró, ru. Exceto, menos se ele for iniciar a palavra. A gente só usa. O quarto uso, gente, da letrinha R é um uso de extrema importância. Preste atenção. O R assume uma pronúncia forte e com vibração prolongada, não sendo necessário que haja duplicação. Lembre-se, depois da letra N, vou até pegar meu marcador mais grosso aqui. Depois da letra N... Eita, agora eu cobri a letra N completa. Valeu-me, Jesus. Pronto. Depois da letra N, jamais deverá duplicar o R
ou o S, tá, pessoal? Mesmo a letrinha S não sendo a nossa letrinha de estudo, a Pro já colocou aí. Pessoal, depois da letrinha N, olha só, aqui, depois da letrinha N, nós não iremos duplicar o R, mesmo que eu queira o som forte de ra, ré, ri, ro, ru. Por que, Pro, que eu não vou duplicar o R? Então, pessoal, quando nós estudamos dígrafos, nós estudamos os dígrafos vocálicos. Dígrafos vocálicos são aqueles dígrafos onde eu tenho a vogal e a letra M e N. Então, aí eu tenho um dígrafo vocálico. Dígrafo vocálico é AM, AN, EM, EN, IM, IN, OM, ON, UM, UN. Então, aqui eu tenho um dígrafo vocálico, tá? Que vai dar um som mais nasálico, tá certo, gente? Por isso, aqui, nós não vamos utilizar os dois R's. Mas observe como tem o som dos dois R's. Em ru, ru. Pronto, mas eu tô vendo só um R, aí não é enrugado? Não, gente, não é. Porque a letrinha N não permite que depois dela você faça uso nem de dois R's, nem de dois S's. Você tem que escolher, tá bom? Ou seja, depois da letrinha N, se você quiser aplicar a letra R, pode aplicar, como nessas palavras, enrugado, enroscado, enriquecer. Todas elas têm a letrinha N, tem a letrinha R. Porém, depois da letrinha N, você não pode duplicar a letrinha R. Por quê? Porque a letrinha N, ela já tem um som muito forte. Então, depois dela, não precisa usar o duplo R, tá certo? Mesmo em palavras que você escute o som dos dois R's. Por exemplo, como na palavrinha honra, honra. Como diz lá no versículo, honra teu pai e tua mãe. Honra é H-O-N-R-A. Somente um R. Pronto, mas não vai ficar honra. Não, gente, não vai ficar nessa palavra específica, nessas palavrinhas específicas onde aparece a letrinha N antes da letrinha R, certo? O som dele vai ser de ra, ré, ri, ro, ru, tá bom? E você só vai fazer a escrita de um R, tá certo? Porque a letrinha N ajuda a letrinha R a ficar com o som mais forte. Aí você não precisa duplicar a letrinha R, tranquilo? Então, esse foi o quarto uso, pessoal. Todos esses usos que a Pro mostrou aqui para vocês, tá na página 114 do livro, tá bom, gente? Para nós terminarmos nossa aula, é isso mesmo, nós já vamos terminar, foi rapidinho, não foi, gente? Vocês já conhecem a letrinha R. Nós vamos ver como a posição muda a intenção. O que é que isso quer dizer? A posição da letrinha R e até mesmo a quantidade dela dentro da palavra pode mudar a intenção da frase. Olha só, eu tenho carro com dois R's e tenho carro com um R. Porém, ambos são diferentes significados. Carro é o carro do automóvel, o carro está no mecânico. E carro, com um R, é de preço, de valor. Este computador é muito caro, tá bom? As duas palavrinhas existem, porém a única diferença é o R. Olha aqui, carrinho e carinho. Carrinho e carinho. Meu filho está brincando com um carrinho. Então, os dois R's aqui, gente. Aqui é carrinho de brinquedo. Estou precisando de carinho, carinho, com um R. Então, já mudou o significado, não foi? Olha só, arranha e aranha. Parece até trava-língua, né, gente? Mas não é, da posição do R. Sua barba arranha, que é do verbo arranhar. Eu tenho medo de aranha, que é o aracnídeo, que é o inseto. Então, pessoal, aqui foi só a presença de mais uma letrinha R que mudou totalmente a frase. Olha essa daqui. Morro e moro. Mudou até o som, só por causa da letrinha R. Esse daqui, gente, tem 3 significados, olha só. Vamos subir o morro pela trilha. Então, morro aqui, morro é de pequeno monte. Eu não morro de amores por ela. Aqui é de morrer, do verbo morrer. E aqui só com um R. Eu moro, que é do verbo morar. Eu moro em Maceió.
Ou seja, pessoal, deu para perceber como a presença ou a falta da letrinha R modifica o sentido da palavra, não deu? Então, vamos ficar observando a nossa escrita. Nosso assunto de hoje é um assunto de ortografia. E, principalmente, termos cuidado com a letrinha R. Ela é uma letra muito dinâmica, ela pode assumir vários papéis e isso pode acabar gerando uma confusão. Porém, agora vocês já conhecem os sons, na verdade, já conheciam os sons da letrinha R, porque já estudamos nesses 2 anos, não foi? Mas agora vocês relembraram, então não teremos dúvidas, não é isso? Então, vamos lembrar o que estudamos hoje? Então, a letrinha R ela é a 18ª letra do alfabeto, isso é a nível só de informação. Mudou muito até parecer com a forma de hoje. Tem 2 principais sons, o que treme a língua, que é o Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, Rão. E o que a gente fala com a boca mais aberta, que é o Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, Rão. 2 R's. Nunca a gente pode iniciar uma palavrinha com duplo R. E depois da letra N, deve ser usado apenas um R. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, esse foi o nosso assunto hoje, certo? Nós temos agora a atividade da página 115 a 117 para realizarmos, tá? Tem atividade de artigo para eu corrigir, porém, somente 4 pessoas me enviaram e eu só posso corrigir quando vocês me enviarem essa atividade. Quando a atividade é assim de caderno, eu prefiro que vocês enviem para mim antes para eu poder fazer a correção, tá? Então, envia para mim e aí eu faço a correção. Quando for a de livro, não precisa enviar, tá? Só depois que a prof fizer a correção, mas a de caderno eu prefiro que vocês enviem antes. Então, só 4 pessoas me enviaram a atividade de caderno até agora. Eu espero que todo mundo tenha feito e tenha somente esquecido de enviar. Envie a atividade de artigo para eu poder ver que todo mundo fez e assim efetuar a correção com vocês, tá certo? Então, gente, muito obrigada por terem ficado comigo na aula de hoje, por terem principalmente entendido. A plataforma está passando por atualizações, pessoal, que é para oferecer para a gente uma melhor experiência, para a gente não estar passando por aqueles probleminhas, a tela não está aparecendo e tudo mais. Porém, seguimos normal amanhã. Amanhã vocês já terão uma aula de vocês online dentro da plataforma e eu já espero que alguns problemas tenham sido resolvidos, tá certo? Então, um beijo, um cheiro para vocês e até a próxima aula.